Um outro tema que eu queria colocar aqui para a gente falar sobre é a questão dos aplicativos, né, de relacionamento e até mesmo as redes sociais. Alguns defendem que eles tornaram as pessoas mais próximas, as conexões, aquela coisa toda. Em contrapartida, tem pessoas que acreditam que o fato de hoje em dia ter Tinder, ter Instagram, o que quer que seja aí no sentido de aplicativo, deixou as pessoas distantes presencialmente, porque parece que cria uma certa barreira no sentido relacional. Às vezes as pessoas só sabem se relacionar pelo digital. Quando chega pessoalmente, aquela coisa fria, sem graça. E assim, vocês acham que a internet está aí para os aplicativos para ajudar as conexões a se tornarem genuínas e verdadeiras ou não? Ou elas trouxeram essa questão de um certo esfriamento nas relações? Eu acho que só ajuda. Aquela coisa do quero aquela pessoa e vou atrás daquela pessoa, não funciona. Você não consegue mudar o que a pessoa sente por você. Você consegue definir o posicionamento daquela pessoa. Quer um relacionamento ou não quer um relacionamento. Mas mudar o que ela sente, você não vai mudar. Dito isso, quanto maior for o nosso leque, maiores serão as possibilidades e maior a chance da gente encontrar o que realmente faz sentido para nós. E esses aplicativos, eles abrem esse leque. O que muita gente não gosta em aplicativo é aquela conversa que dura dias, semanas e termina em nada, ou no pedido de um nude ou de alguma coisa desse sentido. E o grande segredo está em você encurtar essa conversa. Ter uma estratégia para saber até onde você deve ir para não ficar gerando frustração e não perder o sentido daquele aplicativo. Mas se está aumentando o leque, te faz conectar com mais pessoas, aumenta as suas possibilidades, isso é muito bom. E muita gente fala, mas aplicativo as pessoas são assim. Gente, vamos lá. Tem homem fingindo que é mulher, tem mulher fingindo que é homem, tem gente fingindo que é outra coisa? Tem. Como na nossa sociedade também tem gente que é completamente pirado. Agora, são pessoas. No aplicativo de paquera, você não conversa com robô. Todo, por mais doente que seja, ainda é uma pessoa. E você vai ter exatamente aquilo se você for encontrar alguém numa balada, num restaurante, numa festa. Você vai encontrar pessoa. Essa pessoa também pode ter algum problema mental. Mas dentro do aplicativo, não fica achando que esse povo de aplicativo é isso, esse povo... Não, são pessoas. Se você sabe conduzir essas conversas, você aumenta o seu leque, aumenta possibilidades e aumenta a chance de se conectar a alguém que realmente faça sentido. Eu concordo com tudo que você falou. Eu adicionando mais alguns pontos que sim também trazem aspectos negativos. Não são só... coisas boas que vêm através dos aplicativos. Porque o que acaba acontecendo com frequência de ambos os lados é que também se torna descartável, né? Ali exatamente. A mulher está falando com algum cara e... vamos dar um exemplo concreto. A mulher de repente está falando com 10 caras ao mesmo tempo e as conversas são mais descartáveis. Se esse cara falou alguma coisa que eu não gostei, já elimino. E o cara, por sua vez, também. Ele vê aquilo ali como um menu de restaurante que ele, deixa eu ver o que eu quero comer hoje. E aí ele faz só aquilo para comer aquela mulher e depois esquece. Então, para o homem, nesse caso maquiavélico, foi uma excelente ferramenta para casual. A mulher, por sua vez, ela também... agora ela tem muito mais... liberdade. Não só liberdade, mas eu digo assim, ela tem uma outra maneira de conhecer mais caras de maneira também mais profunda. Porque ao invés de, por exemplo, ter que ir num lugar, numa balada, por exemplo, e esperar que 10 caras façam o approach nela para depois ela decidir se ela quer ficar com esse cara, não, hoje ela vê o Instagram dele, vê depois o que ele faz, o que ele não faz, e depois ela decide se ela está interessada ou não. Mas eu vejo que, de maneira geral, é muito mais positivo do que negativo. Mas você acha que tem uma vantagem para as mulheres nesse caso? Porque, por exemplo, Instagram, as fotos das mulheres têm mais curtidas. Eu vi que tem uma pesquisa, né? O direct da mulher é mais lotado do que o do homem. Para a mulher não tem essa vantagem assim? Mais homens procurando ela do que mulheres procurando homens? O que vocês acham? Não, é exatamente o contrário. As mulheres são muito mais agressivas do que os homens. E eu falo isso por experiência própria. Agressivas em que sentido? No sentido de quero te dar. Ia te chupar inteiro se eu tivesse aí do seu lado. Esse tipo de mensagem a mulher não recebe. O homem recebe. É incrível isso, né? É incrível isso. Eu não estou incluído nisso aí não, velho. Talvez a pessoa quanto eu não seja para as mulheres. Mas eu vou te falar de onde que vem isso, tá? De onde que eu tirei esse... Eu cheguei num ponto do meu Instagram que eu cheguei a receber 1000 cantadas por dia. E aí tinha tudo, né? Tudo que vocês possam imaginar, inclusive isso.
E eu me relacionei com mulheres que fazem conteúdo para a internet e eu pensava, deve chegar muita cantada, com perfis diferentes e não chega. E as pessoas falavam comigo assim, cara, o cara canta, ele demonstra o interesse, mas ele não é obsceno, ele não é agressivo, ele não é incisivo. Tem, é claro, aquele perseguidor que comenta tudo e fala tudo, óbvio que tem. Se a gente for colocar numa porcentagem, isso é minha. Agora, aquela coisa do te quero, vem comigo, se eu tivesse aí eu arrancava sua roupa, a mulher faz muito mais que o homem. E a questão da validação? Você não vê as fotos da mulher, por exemplo, ela tá de biquíni, em frente à piscina, com milhares de curtidas, absurdamente mais curtidas do que, por exemplo, se fosse a foto de um homem, ou isso não tem? É tudo que o cara quer, né? Tudo que ele quer. Você conhece uma mulher, você acha ela gostosa, ela postou a foto de biquíni, o mínimo que você vai fazer é curtir essa foto. Tô falando do cara solteiro, lógico. Você estava esperando aquela oportunidade para falar, opa, eu mergulho aí dentro. Então, assim, o que ele está fazendo eu posso fazer isso, eu vou fazer o que eu posso. Mas essas milhares de curtidas aí, você acha que a maior porcentagem dessas curtidas o cara não quer ficar com aquela mulher? Então, eu estou falando justamente isso. Então, o leque de homens querendo aquela mulher não é maior? O leque de homens querendo do aquela que a mulher... mulher querendo os homens? Cara, se a gente for falar de número, é maior, mas ela não recebe esse número. Entendi. Dentro do direct dela, dentro do direct dela, esse número não se reflete em approach do cara falar assim, aqui, ó. Pode ter milhares de homens, mas não tem milhares de homens com atitude, é isso que você quer dizer. Exatamente. Se você for comparar com o homem, a mulher chega mais no cara no direct. Então, é aí que tá. É porque o que acontece é que, eu não sem dúvida nenhuma, isso que você acabou de falar, acontece com muitos caras quando eles têm a rede social expressiva. Eles vão receber mensagens de mulheres. Como eu já recebi algumas, assim, não de conteúdo explícito, assim, mas de mulheres que você percebe que claramente é só eu convidar ela para sair, ela vai aceitar. Agora, o que acontece com as mulheres que não acontece com os homens é que esse tipo de situação que você acabou de descrever que aconteceu com você, acontece com caras que tem ali, eu vou dizer, no mínimo, seus 100 mil seguidores. Vai. Talvez acontece com um cara que tem 10 mil uma vez ou outra. A mulher, se ela tem ali os seus 3 mil seguidores, menos, é que muitas vezes a mulher que tem menos de 3 mil seguidores é porque ela tem um perfil fechado. Porque qualquer mulher minimamente bonitinha que começa a se expor, e não no sentido de se expor mostrando bunda e peito, mas mostrando o rostinho bonito dela, vai ter um monte de cara ali seguindo. E aí que é o problema que eu vejo, que daí o público feminino possa não entender em concreto, é porque daí, sem dúvida nenhuma, os caras são frouxos pra caralho. Os caras são muito frouxos e daí é quando eu trabalho com eles, porque é um monte desses caras que seguem um monte de mulher, mas não chama elas pra sair. Mas o que acontece ao contrário, porra, quantas mulheres não recebem aí um monte de mensagem do cara e o homem não recebe porra nenhuma. Você pega aí um Zé, o cara que trabalha no McDonald's, que tem ali os seus 200 seguidores, sendo família e gente da escola, esse cara não recebe mensagem nenhuma. Nenhuma. Tá mais do nada, quero te dar, quero te chupar. Não, mas a conta não é essa, não. Vamos lá, nós estamos falando da mulher que malha, se cuida, posta foto do corpo dela. Se você pegar um cara, os dois com a mesma quantidade de seguidores, que malha, se cuida e posta foto do corpo dele, esse cara vai ser assediado. Mais do que a mulher? No direct ele vai ser mais assediado que a mulher. Cara, bom, tanto é que a gente não vê isso. Quantos amigos nossos fazem isso? Mas eu não vejo a mulher chegando, igual você falou, no cara falando, quero te dar, quero te chupar. Eu acho que só quando atinge uma intimidade, não, gente, você não vê assim? Ou quando o cara tem... O cara conversa com ela, tem uma intimidade assim, aí ela fala isso, mas... Antes disso... Eu tô chegando no extremo aqui, tá? Eu não tô falando que chega pra mim isso sempre, eu chegava assim. Tô falando, chegava até isso. Isso chegava com frequência, mas tô colocando um universo de 1000 cantadas. Num dia, você recebe de tudo. Nude... Acordar, um peitinho pra você acordar. Então, assim, você recebe de tudo. Mas igual ele falou, você tem 300 mil seguidores. Pô. Na época tinha 100, mas a questão, o ponto que eu quero chegar é, pra gente fazer a comparação, e é por isso que essa conta não fecha, é que esse cara tinha que se cuidar, postar a foto do corpo dele, pra daí saber se a mulher... Agora o cara, igual você falou, o cara trabalha no McDonald's, fica sentado o dia inteiro, às vezes não faz academia, não posta uma foto interessante, não se preocupa com a imagem. É óbvio que esse cara vai receber nada. Zero. Mas aí você pega uma mulher que trabalha no McDonald's, que não se preocupa com o corpo dela, ela tem 3 mil seguidores e está recebendo 100 mensagens por dia. Mas ela expõe o corpo dela. Não, eu digo sem expor.
O ponto principal dessa questão é que a mulher sempre vai receber muito mais atenção, muito mais mensagem, muito mais ofertas do que qualquer homem. Aí, só que daí que é o perigo que as mulheres confundem. Porque elas, não, os homens também recebem isso. Mas por quê? Porque elas olham para aquela pequena minoria ali, aqueles, vamos dizer, 5% de caras, que daí sim, ele recebe tanto ou mais do que ela. Mas você pega uma mulher menor que mediana, vou dizer. Ela recebe muito mais convites, muito mais propostas, muito mais mensagens do que você põe ali um cara, vamos quantificar em nota. Uma mulher nota 4 vai receber muito mais convites e propostas do que um cara nota 6. Por quê? Porque os homens muitas vezes vão lá seguir, mandar mensagem. Pega aí, vocês, comenta aí, deixa aí no comentário. Fala aí o que vocês acham. A experiência... a feminina também. A feminina. A mulher... Eu digo isso porque eu gosto de ter essas conversas com as mulheres que eu me envolvo. Do tipo... os caras mandam mensagem pra você o tempo todo. Né? Sim, então às vezes eles dão um like, dão um foguinho. E é por isso também que eu falo pro homem não se sentir inseguro com isso. Porque se você se sentir inseguro com esse tipo de situação com a mulher, então você tem que ficar solteiro. Porque hoje é a realidade. A mulher, se ela tiver umas fotinhas bonitinhas e um perfil aberto, ela vai receber um monte de convite, um monte de proposta. Ou você confia nela ou você não confia. E a questão... É sobre a atitude dela, né? Exato. Não é sobre o que o cara tá fazendo, é sobre como ela tá se comportando diante daquela mensagem.